Para continuarmos cumprindo a nossa missão de pregar o Evangelho a toda criatura, estamos de volta pela infinita misericórdia de Deus. Aos nossos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Mais um vídeo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, através deste vídeo, vai falar muito com todos nós. Onde quer que vocês estejam, aquele abraço e aquela saudação com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigos, de todo o meu coração, muito obrigado, porque vocês já se inscreveram em nosso canal. Muito obrigado. Se vocês ainda não se inscreveram, inscrevam-se, por gentileza, compartilhe aí com seus amigos, deixe o seu like, faça aquele comentário. E no momento em que você for fazer o seu comentário, você pode fazer o seu pedido de oração, ok? Se você quiser mandar também o número do seu telefone para a gente, mande, tá? No momento que você fizer o seu comentário. Obrigado de todo o coração e não deixe também de dar aquela apertadinha no sininho. Amém? Graças a Deus. Agora prepare-se, amigo, porque nós vamos hoje falar sobre a fidelidade de José. Você vai ficar sabendo quem foi José. Vamos fazer aqui, claro, um resumo muito rápido. Mas o recorte sobre a vida de José está no capítulo 39 do livro de Gênesis, a partir do versículo 13. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo. E eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Muito bem. Meus amigos, esse aí é o recorte. Hoje está muito na moda, né? Um recorte, um pequeno resumo da história de José. Essa mulher que armou essa cilada, esta narrativa, hoje está muito na moda, né? Essa palavra narrativa. O diabo é expert em fazer narrativas mentirosas, contar histórias levianas para enganar as pessoas. Então, essa mulher, a Bíblia não diz o nome dele, mas ela é conhecida como a mulher de Potifar. Potifar, amigo, ele era oficial do rei do Egito. Essa palavra oficial lá no hebraico é a mesma coisa que eunuco. Só que essa palavra eunuco também tem outros significados. Amém? Nós não vamos entrar em detalhe porque não é esse o propósito desta mensagem. Mas quem era José? José era um dos filhos de Jacó. Um dos filhos de Jacó. Ele era filho de Jacó com Raquel. Jacó casou com duas irmãs. Elas eram filhas de Labão, arameu. Ele era lá de Arã. Labão era irmão de Rebeca. Rebeca, que era justamente a mãe de Jacó e vó de José, para você entender. Muito bem, então José, filho de Raquel com Jacó, ele era um jovem, a Bíblia diz que ele era bonito, formoso, sempre assim, né? E ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas antes que ele fosse vendido pelos seus irmãos, ele teve dois sonhos, tá? Então, nos sonhos que Deus deu para José, que aquilo era, na verdade, revelações, porque Deus já tinha falado, através de Abraão, que a descendência dele, isto é, de Abraão, seria peregrina.
Então, Deus, quando fala, ele cria as circunstâncias. Então, a história de José nada mais é do que circunstâncias criadas por Deus para que a palavra de Deus então se cumprisse. Ninguém precisa ajudar Deus em nada, porque quando ele fala, ele faz acontecer. Então, José teve 2 sonhos. Ele contou para o seu pai, e os seus irmãos ficaram com ciúme. Porque José era o filho da sua velhice e com a mulher que ele amava. Ele não amava Leia, não, que era irmã de Raquel, ele amava Raquel. Muito bem, por Raquel ele trabalhou 14 anos. 14 anos ele trabalhou por Raquel. Muito bem. Então José nasceu. Jacó já velho. E por isso ele se dedicou muito a José. E os seus irmãos mais velhos, que já tomavam conta do rebanho, tinham ciúme dele, porque ele sonhava. E os sonhos dele não eram simples sonhos, mas eram revelações. O que aconteceu? Por causa da inveja dos seus irmãos, ele foi vendido para os ismaelitas que vinham. Ismaelitas, já deu para perceber, né? Descendente de quem? De Ismael. Quem era Ismael? Filho de Abraão com Agar. Então os ismaelitas iam passando lá onde eles estavam pastoreando o rebanho de Jacó. Tiraram José do poço, que eles jogaram ele num poço, fizeram uma armadilha, inventaram uma história, uma narrativa, e José, estou resumindo, tá, amigos? José, então, foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas que iam para o Egito. Muito bem. Quando José chegou no Egito, ele era um escravo, foi vendido como escravo. Foi vendido para Potifar. Quando José chegou na casa de Potifar, Deus, através de José, pela fidelidade de José, Deus abençoou a casa de Potifar. E Potifar disse, olha, aqui você vai mandar em tudo. Você só não pode tocar na minha mulher. Muito bem. O que aconteceu? A mulher de Potifar, que não temia a Deus, que não conhecia o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ela tinha o Deus dela. Ela era uma pagã. Ela adorava aos deuses pagãos, como muitas pessoas aqui no Brasil também vivem adorando aos deuses pagãos que foram construídos pelas mãos dos homens. Muito bem. Por causa da fidelidade de José, Potifar cresceu. Foi uma benção. E a mulher dele deu em cima dele. Todo dia, quando José ia para trabalhar, ela dando em cima dele. Deita comigo, deita comigo. José, não. O seu patrão, o seu marido, confiou em mim. Me entregou tudo e disse que eu só não podia tocar em você. Eu quero honrar o meu patrão. Por outro lado, eu sou temente a Deus, eu sirvo a Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Mas aquilo era todo dia, todo dia. E ela armou uma cilada. Um dia, ele entrou na casa, como de costume, devia ter lá um escritório, alguma coisa na casa. E ela chegou. Deita comigo, e partiu para cima dele, para certamente agarrar ele. Ele, para fugir dela, ela segurou no casaco dele, na capa dele, e ele correu. E ela ficou com a capa dele na mão. E aquela capa ela usou como prova contra ele. Saiu gritando, olha, José me forçou, queria que eu me deitasse com ele. Ele fugiu e deixou a capa dele. Inventou uma narrativa. Quando o marido dela chegou, ela contou a história dela. O marido dela ficou irado. Não procurou conversar com José, saber realmente o que estava acontecendo. Por isso ele foi parar na prisão. Veja como vale a pena ser fiel. José passou aproximadamente de 10 a 13 anos na prisão.
porque ele foi vendido aos 17 anos. E ele, quando ele já tinha 30 anos, olha aí, 13 anos, provavelmente ele passou na prisão, injustamente. Já pensou? Você ficar preso injusto, 13 anos, mas tudo aquilo era plano de Deus. Porque lá na prisão, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro do rei, e através daquela interpretação dos sonhos, Faraó teve sonho de 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias e 7 espigas mirradas. Ninguém conseguiu interpretar o sonho do faraó, os feiticeiros, os astrólogos, os sábios do Egito, ninguém. E aí o copeiro se lembrou de um jovem hebreu que interpretou os sonhos dele lá na prisão. E disse para Faraó, mande chamar ele. Mandaram chamar José, José se preparou, tomou aquele banho, tirou a barba e foi se apresentar ao rei. Contou o sonho para José, e José interpretou os sonhos, e agora, diz a Bíblia, que José passou, a partir daquele dia, a ser governador de toda a terra do Egito. Por que isso aconteceu? Porque José foi fiel. A fidelidade de José, Deus, através da sua fidelidade, cumpriu a palavra dele, fazendo de José governador de toda a terra do Egito. 400 anos depois, a descendência de José, a descendência de Jacó, que foi depois transportada para o Egito, se transformou em uma grande nação de mais de 3 milhões de pessoas. Por quê? Por causa da fidelidade de José. Amigo, vale a pena ser fiel. O Deus de José, ele não mudou. Ele continua querendo que nós sejamos fiéis. Ele continua querendo que nós sigamos o exemplo de José. É por isso que está escrito lá no livro de Apocalipse, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isto é, o prêmio da vida. O prêmio da vida eterna é para aquele que é fiel a Deus todos os dias da sua vida. Deus, o Deus de José, não mudou. Assim como ele deu vitória para José, ele vai dar vitória para você, se você hoje fizer uma aliança com Deus, prometendo ser fiel enquanto você viver aqui na face desta terra. Vamos orar então? Eu quero orar por você. Onde quer que você esteja, ore comigo agora. Pastor, eu quero ser fiel. Eu quero receber de Deus a minha coroa, a coroa da vida, o prêmio da vida eterna. Eu quero receber do meu Deus que me criou. Pois é, amigo. Deus está pronto para perdoar os seus pecados, pronto para lhe dar vitória. A maior vitória é a salvação da alma, pela fé. Carta aos Efésios 2:8, pela graça sois salvos, pela fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus e nem vem das obras para que ninguém se glorie. Então aceite Jesus Cristo pela fé. A graça de Deus, pela graça de Deus, você vai receber o perdão dos seus pecados, você vai ter o seu nome registrado no livro da vida, e se você permanecer, perseverar neste propósito, sendo fiel a Deus até o fim, você vai ter como prêmio a vida eterna em Cristo Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas, todos os amigos, todos os irmãos, pessoas desviadas do caminho. Senhor, aquelas que estão arrependidas, perdoa. Perdoa, Paizinho. Registra o nome de todas elas no livro da vida. E que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém. Amém, amigo? Então, seu nome já está registrado no livro da vida. Agora,
Você basta prosperar e perseverar na trajetória até a vinda de Jesus. Agora nós vamos orar por estes pedidos de oração que estão aqui na tacinha da bênção. Ore comigo agora, seu nome está aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todos os nomes que estão aqui nesta taça. Pai, segundo a tua palavra, segundo o que está escrito, o Senhor disse que eu posso fazer as mesmas coisas que o Senhor fez quando esteve aqui como homem. Pelo poder do Espírito Santo, eu mando uma palavra. Receba agora, meu irmãozinho, receba agora, meu amigo, o toque, o impacto do poder do Espírito Santo e seja curado. Seja curado deste câncer, seja curado da gastrite, seja curado da hérnia de disco, seja curado do bico de papagaio, seja curada do desvio da coluna vertebral, seja curada dessa hérnia, seja curado desse câncer do estômago, câncer no seio, câncer no cérebro, onde quer que este tumor esteja localizado. Receba agora o toque de Deus, o toque do Espírito Santo e sinta-se, a partir de agora, curado. Fique livre deste mal, fique livre desta doença, em nome de Jesus. Fique livre deste vício, fique livre das drogas, fique livre da depressão, agora, em nome de Jesus. E receba agora a bênção da vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, final de mais um vídeo, o meu agradecimento a todos. Espero estar com vocês e que vocês também estejam comigo em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, Ele, somente a Ele, que tem todo o poder nos céus e na terra, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Graças a Deus.